Boa noite. Hoje, dia 3 de junho de 2020, nosso primeiro programa de junho, e estamos iniciando o nosso 19º episódio da segunda temporada de Vem Tomar um Vinho. Mande suas mensagens para nós, seja no canal, para quem estiver visualizando pelo YouTube, vai lá nos comentários, comente, mande suas perguntas aqui para nós, para o nosso convidado. Ou no Facebook, a gente está no canal do YouTube do Vem Tomar um Vinho, Facebook Vem Tomar um Vinho e Facebook também na Easter Vinhos. Mande suas perguntas, faça os seus comentários, a gente vai apresentar aqui no nosso programa e teremos um enorme prazer em responder a todos a qualquer momento. Aproveitando também, pedindo para, vá lá, curta, siga a gente, clica lá no YouTube, receba as novidades. A gente continua trabalhando os nossos programas aqui toda semana e preparando o material que a gente já vem falando, vem preparando, mas agora fica mais fácil com quarentena, com Covid, com tudo, a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais e apresentar mais algumas outras opções de vídeos muito interessantes para cada um dos nossos ouvintes, espectadores, todo mundo que curta o programa e que siga a gente. Aproveitando também para falar que a gente está no Granja Channel, que em parceria com o pessoal do Granja News, com o Rodrigo Rodrigues, e a gente está passando também o nosso programa por lá, ele acaba entrando numa outra gravado, né, a gravação do programa que a gente está fazendo agora ao vivo, para continuar promovendo esse bate-papo, um pouquinho do vinho que a gente vai falar e tudo aquilo que a gente procura sempre trazer no nosso programa. Boa noite, Lisô. Como você está? Boa noite, Carlão. Boa noite ao Pedro Daniel, nosso convidado aí especial de hoje. Boa noite especial também para os nossos ouvintes, nossos seguidores aí do Vem Tomar um Vinho, do Granja News, também da Rádio Geek, nossa parceira aí, que estamos um pouco afastados por conta da Covid, mas devemos estar de volta lá em algum momento, né? E dizer que hoje é um programa muito especial para mim, né, Carlão? Porque vou unir duas paixões minhas, que um é o vinho e outro é o futebol. Se eu fosse falar, vai para uma ilha deserta, né? Fora a família, o que você leva? Eu levaria uma garrafa de vinho e uma bola de futebol ou uma TV para assistir jogo de futebol. Então hoje eu estou muito feliz e contente de unir essas minhas duas paixões aí nesse bate-papo, né? Que vai ser bem bacana. Ainda bem que você colocou a família primeiro, né? Sim, senão eu apanho aqui, né? Apanho para tudo que é lado, então isso aí é sagrado, não dá para colocar que não seja no primeiro lugar do pódio, né? Mas os dois estariam completando o meu pódio ali, seria a trinca, né? E uma boa noite especial também ao nosso convidado, né, Pedro Daniel? Como é que você está aí? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Carlão, boa noite, Lisô. É um prazer aqui poder contribuir. E também falo de futebol. Eu falo de futebol o dia inteiro, né? Vou falar mais um pouco, não tem jeito. Na minha profissão, mas para mim é um prazer. Não é nem só minha profissão, é um hobby também que eu tenho. Então, é um prazer aqui participar aqui com vocês. Não, ótimo. Legal. E, Pedro, conta aí um pouquinho pra gente sempre faz essa perguntinha meio capciosa, mas conta um pouco para os nossos queridos ouvintes, quem é o Pedro Daniel? Conta você, Pedro por Pedro. Vamos lá. Legal. Hoje eu sou diretor executivo da UI, né, da Ernst Young, aqui no Brasil. Eu sou head de toda a parte de esporte e entretenimento, tá? Então, hoje atuo basicamente com clubes, confederações, né, os grandes eventos. Então, nós fizemos aqui Rio 2016, Copa do Mundo, né, entre outros, né, e a gente também trabalha com muitas empresas que investem no esporte, né, no esporte e no entretenimento em geral. Então, eu me formei, eu fiz economia, depois fiz administração pela PUC, fui trabalhar no mercado financeiro, né, na época, quando eu comecei no mercado, eu tinha... na verdade, meu pai me deu um valor, me deu R$5.000 e falou, pode aplicar aí na bolsa. Eu comecei a investir, obviamente perdi o dinheiro dele, né?
E aí eu falei, não, preciso aprender um pouco mais. E aí fui trabalhar na área financeira de algumas empresas, onde eu até conheci o Carlão, né? O Carlão era o chefe do chefe do chefe do meu chefe, né? Eu era começando a carreira ali, aprendi muito ali como estagiário. Eu entrei como estagiário lá, verdade. Então, como estagiário. Começando mesmo, e aí eu saí da empresa onde eu trabalhava com o Carlão, fui trabalhar na Thomson Reuters, que atua no mercado financeiro, naquelas plataformas de bolsa, e comecei a estudar. E aí, para resumir um pouquinho, eu fui estudar fora do Brasil, fui para os Estados Unidos, fui para San Diego, e foi onde eu fiz um curso, de fato, de pós-graduação voltado para o mercado de entretenimento. Então, eu morei em Chula Vista, que é uma cidade próxima ali de San Diego, uma cidade pequena, onde fica o centro de formação do Comitê Olímpico Norte-Americano, um deles, né? São 4 lá, um fica em Chula Vista. E o Joaquim Cruz, o velocista, né, campeão olímpico no Brasil, é um dos diretores lá e me ajudou bastante para mostrar como é que funcionava, né, tudo aquilo. Então, eu fiquei lá em 2011, 2012, voltei para o Brasil e querendo aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido lá. E aí fui convidado a trabalhar na BDO, né, numa empresa de auditoria e consultoria, para construir a área de esportes. E aí... Você montou lá a área de esportes lá da BDO, né? Começou com tudo. Exato. Eu comecei a estruturar porque o presidente, não só na época, ele permanece como presidente, que é o Raul Correa, ele tinha acabado de entrar para ser diretor financeiro do Corinthians, naquele período que o Corinthians deu um boom, foi campeão mundial, tudo, e ele queria que a BDO auxiliasse, né, que a gente estruturalmente pudesse auxiliar esse trabalho. Então, ele me convidou para eu liderar e criar essa área, basicamente. Foi uma experiência bem legal. Fiquei lá quase 5 anos, fiquei 4 anos lá na BDO, até que a UI me convidou para reforçar o time. A UI já tinha uma área até consolidada, muito bem consolidada, e eu fui lá para adicionar força. E estou lá desde então. Maravilha. Legal. Aí, pegando bem essa parte agora, principalmente atuando em cima de todas as mudanças que a gente vem acompanhando, né? Acho que vendo, a gente ainda não viu muita coisa do que pode ser feito e de tudo aquilo que vocês estão discutindo, né? Mas eu acabo seguindo um pouco os teus passos, né? Por conhecer lá desde 2000 e final dos anos 2000, foi acho que 2008, 2009 que... Por aí, Carlão. Foi por aí. E a gente acaba vendo, acaba acompanhando, seguindo um pouco, seja via Facebook, seja LinkedIn, você está sempre publicando, e acho que é uma coisa muito importante até mesmo para trazer esse tipo de informação, para trabalhar um pouco mais o esporte de uma maneira um nível acima, né? É até curioso isso, Carlão, porque, óbvio, eu sempre tinha um sonho de trabalhar com esporte, aquela coisa, né, do hobby, de acompanhar, de ser um consumidor, né? E no final das contas, quando eu comecei a trabalhar mesmo, em 2011 eu fiz estágio lá nos Estados Unidos já na área, mas aqui no Brasil, em 2012 eu comecei a trabalhar na área, era até uma utopia a gente discutir sobre governança, sobre planejamento financeiro, era um papo chato dentro de uma indústria legal, né? Sim. E hoje a gente tem um grau de maturidade muito diferente. Então, só para não extrapolar, né, tem clubes hoje que faturam, o Flamengo fatura mais de 900 milhões de reais, é uma empresa gigante, não é uma empresa grande, né? O Palmeiras fatura mais de 600 milhões de reais. Então, não dá mais para ser aquele clube recreativo ou um clube social como historicamente eles eram. Então, esse movimento de profissionalização ele vem acontecendo de uma forma muito acelerada e até forçada aqui no Brasil. Sim. Né? Pedro. Manda bala, Lisô, vai aí, porque... Aproveitando aqui, porque você está falando um pouco dessa evolução, né, que não sei se arrastado pelo mercado que o Brasil está tendo e vem ocorrendo, mas eu queria saber o papel da Copa do Mundo nesse sentido, porque foi muito criticado por muitos, a questão dos elefantes brancos, toda essa questão de politicagem, mas ao mesmo tempo ele trouxe uma estrutura que não existia aqui no país na questão de estádios, e de você começar a ter que encarar o jogo não só como um jogo, mas como uma coisa maior. Então, eu queria entender um pouquinho o que você achou da Copa do Mundo e se realmente ela foi um grande impulsor disso aí também. Na verdade, a gente já tem uma expectativa maior do que o que aconteceu pós-Copa, né?
a Copa colocou o Brasil no centro do mundo, né, no sentido financeiro, econômico desse mercado. A questão de infraestrutura, né, nós estamos falando ali de um país com 12 sedes, né, 12 arenas novas, né, e ainda teve a Arena do Grêmio e a Arena do Palmeiras, que não participaram da Copa, então, ou seja, a gente ficou com 14 novas arenas, né, então a gente já não tem mais o problema de infra como existia antes, mas a grande verdade é que a gente não conseguiu converter toda aquela expectativa que foi criada, né, então você pode ver que as grandes empresas que entraram naquele momento, pouquíssimas, para não dizer quase nenhuma, ficou, né, no sentido do marketing esportivo, né, que foi criado, né, então, o mercado do marketing esportivo vai se desenvolver, o bolo vai crescer e tal, e ele foi muito mais pontual. Óbvio que aqui no Brasil a gente teve Copa e Olimpíada na sequência, né? E passadas as Olimpíadas, aliás, no momento de Olimpíada, a gente já estava numa crise econômica muito forte, política e econômica, né? Então, isso também contribuiu para a fuga de capital das grandes empresas. Então, por mais que a gente tenha avançado no âmbito de infra, o que eu posso dizer é que, infelizmente, a gente não conseguiu converter isso de maneira econômica, ou seja, o legado que a gente tanto falava, né, o legado da Copa, ele não atingiu o potencial e a perspectiva que a gente criou no momento pré-Copa e Olimpíada. Não, pode falar. Vai fundo. Então, tá. Então, realmente eu concordo com você, eu também esperava mais, um ambiente já mais envolvido no futebol aqui, sabemos também que teve uma crise, como você passou, mas a gente vê que alguns clubes, eles fizeram, ou têm feito do dever de casa, né? Alguns clubes a gente vê que antes a gente falava muito dos grandes clubes, era um grupo grande de clubes, né? E você acha que esse grupo vai ser menor hoje em dia? O que você vê isso aí? Como é que você vê essa é uma reflexão bem legal, porque historicamente a gente fala que no Brasil tem 12 grandes clubes, né? Mas claramente hoje a gente já não vê 12 com possibilidade de ser campeão, por exemplo, né? Então há uma concentração muito grande e é uma correlação no sentido financeiro, né? Então, que nem eu falei, o Flamengo fatura 950 milhões, ele não compete com um clube que fatura 200, né? Num ambiente de 38 rodadas. É que nem a gente discutir quem vai ser campeão do campeonato alemão. A gente sabe que vai ser o Bayern. O Bayern foi nos últimos 8 anos. Né? Se a gente for discutir na Itália, a gente sabe que vai ser a Juventus. A Juventus foi nos últimos 7, 8 anos. Né? Na Espanha, é Barcelona ou Real Madrid. Nos últimos 25 anos, somente 2 anos, isso não aconteceu. Então, isso aconteceu em quase todos os grandes centros do futebol. E no Brasil não é diferente, tá? Então a gente pode ver que nos últimos 3 anos você vê também uma concentração já. O que não acontecia, e que eu acho que mudou muito agora, é que você tinha um gap pequeno de um clube para o outro. Então, quando a gente via e falava que tinha 12 grandes clubes, é que o gap financeiro entre eles não era tão grande. Então, um clube poderia arrecadar menos, mas mais eficiente, ele poderia ultrapassar o outro, né? Hoje, um clube, que nem eu falei, que fatura 180, 200 milhões, por mais eficiente que seja, em 38 rodadas ele não compete com o de 900, né? Então, há uma concentração muito grande, e hoje a gente está vendo ali 4, 5 clubes, não mais do que isso, já concentrando não só a receita, mas como consequência disso a performance, tá? Então, a gente vê um Flamengo, vê um Palmeiras, né? Os clubes do Sul deram uma entrada nesse grupo, né? O Grêmio e Inter, né? E a gente está vendo um possível entrante, e isso é muito curioso, que eu queria trazer para cá, que é o Atlético Paranaense, que ele não tem uma grande base de torcida, né? Mas ele vai no limite da eficiência, e ele está conseguindo competir e chegar, pelo menos, a beliscar muito mais do que clubes com uma torcida maior, né? Com uma eficiência menor. Então, mas não deve fugir dos que eu falei: Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Inter, e 2 que têm um potencial, que estão que podem entrar tranquilamente, que é Corinthians e São Paulo, tá? Mas mais do que isso, acho que eles teriam mais dificuldade, os outros clubes teriam mais dificuldade de entrar nesse bloco de cima. Talvez um bloco intermediário seja um lugar mais confortável para eles nesse momento. Hoje, acho que, bom, por tudo que está acontecendo, a gente vê não só a questão do que aconteceu com o Cruzeiro ano passado, mas a gente vê também esse aperto de Atlético Mineiro, que também está ali apertado, que agora
pagou uma parte da dívida que tinha com a FIFA e já não pagou mais salário e já está com essa busca, na realidade, de estrutura para trabalhar um pouco mais, né? Então, daqueles todos, você falou, os 12 que sempre estavam, Minas já saiu, Rio você só tem um, infelizmente, o faturamento de Flamengo, diria que dá quase o faturamento dos outros 3 somados. Quase não, é isso mesmo. Para falar, eu não vi exatamente. E aí você tem, aqui em São Paulo, você ainda tem alguma coisa, tem um Santos que poderia ter feito muito mais com o dinheiro que ganhou em cima de todas as vendas que fez. Foram boas vendas, mas acabou não saindo. E são os dois do Rio Grande do Sul que o Inter conseguiu se retomar, né? Pelo menos uma posição dele. Não sei financeiramente, não acompanhei isso exatamente. Acho que a última vez que eu acompanhei, eu peguei um relatório do César Grafietti, acho que 1 ano ou 2 anos atrás. Então, hoje, efetivamente, eu não tenho exatamente essa informação. Uhum. Mas eles entraram nesse bloco de cima, assim, Grêmio e Inter, eles entraram nesse bloco. Eu acho que é importante também, para quem acompanha como torcedor, entender mais ou menos a questão sistêmica, que é o quê? Os clubes são associações, né? Aqui no Brasil a gente tem um modelo associativo. O que impacta isso? Impacta que você tem períodos de mandato. Então você pode ver que os clubes têm seus presidentes, né, durante um período de 2 ou 3 anos, dependendo do clube, né, cada um tem seu estatuto, mas em regra de 3 anos. Tá? Então, a cada 3 anos, você tem uma empresa, basicamente uma empresa nova, né, atuando. Então, fica muito difícil você pensar num planejamento estratégico, né, que nem uma empresa, né, que você pensa num plano de médio e longo prazo. Para um clube, você não consegue fazer isso institucionalmente, fica mais na mão de pessoas. Então, quando a gente vê que entra um gestor novo, um presidente que é um bom gestor, ele já se destaca, né? E aí você fica dependendo da sorte de eleger alguém que tem uma visão de negócios, né, mais ampla. Então, o Flamengo é um caso prático disso. E aí, acho que até sou suspeito para falar, a gente participou do trabalho de reestruturação do Flamengo a partir de 2013, né? Em 2012, em dezembro, teve uma eleição, entrou uma gestão nova, né, liderada pelo Eduardo Bandeira de Mello, né? E a gente entrou num trabalho lá de reestruturação profunda. O Flamengo, naquele momento, era o clube mais endividado do Brasil, né? E ele era a 8ª receita do Brasil, né? Ele faturava, na época, 200 milhões de reais, 210 para ser exato, e tinha um endividamento de quase 800. Ou seja, se fosse uma empresa, talvez estaria até em recuperação judicial naquele momento, né? E naquele trabalho a gente identificou que ele poderia crescer organicamente e voltar e talvez até liderar, isso lá atrás, né, a discussão, hoje é um caso prático, talvez liderar as movimentações do mercado, né? Ele demorou 4, 5 anos, né? A gente entrou em 2013, para que ele tivesse uma liquidez financeira que pudesse ter um time competitivo, e hoje a gente vê um time muito forte. Então, isso tudo demorou 4, 5 anos, né? Já quando a gente foi fazer o trabalho no Botafogo, tudo que eu estou falando aqui é público, tá? Quando a gente foi fazer o trabalho no Botafogo, a gente fez um amplo diagnóstico para os irmãos Moreira Salles, tá? Isso é público, né? Tem diversas entrevistas aí nas mídias, e a gente identificou que organicamente não era possível mais que o Botafogo chegasse num patamar de liderança, né? Isso levaria décadas. E eu não sei se ele sobreviveria durante todo esse período de reestruturação. Então, o que nós sugerimos foi ele só poderia crescer inorganicamente, ou seja, somente com um aporte de capital. Tá? Então, você vê como a mudança de mercado ela é muito rápida, né? Ela está sendo num movimento muito forte. E a Covid veio para acelerar isso, né? Ou seja, para aumentar o gap de quem já fazia esse trabalho e de quem, de fato, não pensava nisso. Pedro, até aproveitando a questão do Botafogo aqui, eu já tinha até uma perguntinha pronta em relação ao Botafogo. Primeiro porque eu e o Carlão, a gente tem alguns botafoguenses próximos, assim, que a gente conhece bem, são fanáticos, aquela coisa meio do... Cara, como é que a gente vai voltar, né? E você tocou um pouco na questão do que organicamente seria muito demorado e tal. E tem aquela questão da SA, né? Que a gente viu na imprensa e tudo mais, uma possível criação de uma SA.
Como é que você vê, é viável essa criação da SA para o Botafogo? E você acredita que com essa criação eles poderia haver uma volta de um Botafogo mais forte aí para o cenário nacional? Eu sou um pouco suspeito para falar e eu vou até o limite, tá? Do que eu posso comentar aqui. Porque a gente fez o desenho, né? Até para a SPE, né? Então, a criação da empresa lá. Que nem eu comentei, assim, o diagnóstico é o seguinte: eles têm, esses dados são públicos também, tá? Eles têm um endividamento de 850 milhões de reais, tá? E uma receita próxima a 180. Tá? Então, se você fizer uma proporção dívida-receita, você vai ver que, por geração de caixa, ele não consegue voltar a ter um grau de investimento muito forte. Tá? E lembrando que ele tem o ato trabalhista, tem o Profut, né, que é o refis tributário, né? Então, o endividamento até oneroso. Então, o nosso diagnóstico foi muito claro ali. Para ele voltar e ter uma projeção, ou seja, para ter um Botafogo forte, com uma performance, etc. e tal, era necessário um aporte de capital de fora. Por isso que eu falei o crescimento inorgânico. Tá? Então, isso foi apresentado não só para os irmãos Moreira Salles, mas foi apresentado para um grupo de investidores. Né? O Laércio é o cara que hoje até pode responder isso com mais propriedade, ele é o head dessa operação nesse momento. Né? Mas, assim, é possível. Isso aconteceu em vários outros mercados. Tá? Se for para o mercado europeu, né, com injeção de capital, diversos clubes que estavam com dificuldade financeira viraram grande potência. Né? Acho que, talvez aqui no Brasil, os mais famosos, né, você tem um Chelsea, que era um clube completamente, muito pouca história, né, com um aporte de capital, né, do Roman Abramovich, né, ele mudou de patamar. O Manchester City, que era o primo pobre da cidade, né, o Manchester United era grande modelo, né, o Manchester City hoje é a grande potência. Né, se for o Paris Saint-Germain, é outro caso muito parecido nessa linha. Tá? E entre outros, a gente pode aqui, tem pelo menos aí uns 10 casos de clubes que de fato mudaram. E para o Botafogo essa talvez seja a alternativa para que ele que ele possa voltar a ter aquela história que ele tinha, sucesso dentro de campo. Né? Fora isso, eu acredito que, e aí até como um relatório que organicamente demoraria, eu acredito que ele entraria num segundo ou talvez até num terceiro nível entre os clubes brasileiros, tá? De novo, o Flamengo hoje fatura 900 milhões, o Botafogo fatura 180, né? E com um endividamento de 850, ele não sobreviveria por uma reestruturação como essa, entendeu? Não daria tempo. Era muito provável que ele fosse rebaixado, né? Porque ele teria cortado despesa muito forte no começo, era muito provável que ele fosse rebaixado. E hoje, que acho que é uma informação também bem importante, até ano retrasado, você tinha, quem caísse da primeira para a segunda divisão, você tinha o que a gente chamava de paraquedas, né? Traduzindo, paraquedas, que você não reduzia tanto, você reduzia só 25% do contrato. Hoje você sai de um contrato de Série A para um contrato de Série B. Então, para trazer um caso prático, o Cruzeiro vai ter muito mais dificuldade de retomar para a Série A do que o Botafogo teve quando aconteceu, ou quando o Palmeiras, quando o Grêmio, né, foram rebaixados. Tá? Então, é um modelo muito perigoso, né, para o clube que está alavancado. Agora, pegando, e tem assim, primeiro, a gente sempre vê e acompanha, a própria mídia acaba colocando, existem muitos clubes onde você tem até os apaixonados pelo próprio clube, Botafogo é um deles, onde aqueles apaixonados fazem um empréstimo. Palmeiras também, a gente pode falar, uma grande alavancagem que o Palmeiras teve foi foi o dinheiro do Paulo Nobre. Então, e aí o dinheiro que ele acaba colocando, assim, sem expectativa tão rápida de retorno, mas você acaba colocando. Obviamente, isto, como você estava falando, você tem 850 de dívida, 180 de receita, a conta não fecha. Como você falou, se de repente fosse uma empresa, tinha entrado numa recuperação judicial, tinha feito alguma outra coisa, e você acaba sobrevivendo desses aportes. Santos com o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. Veio o Marcelo Portugal Gouveia, que não tem nada a ver com isso. E como essa estrutura, como você vê que essa estrutura, como você está falando, ok, eles têm que mudar, esta mudança, ela se apresenta cada vez mais
necessária para os clubes se manterem, porque senão você sair desse nível A e ir para um nível C e começar a cair, né? Como você mesmo estava falando, nessa parte de reestruturação do Flamengo, o Flamengo quase caiu 2 anos. Ficou ali no... A performance cai, lógico. Vai completamente. E você não tem como recuperar isso daí. Você consegue, às vezes, sei lá, você dá um tiro um pouquinho maior, como foi o Santos o ano passado, que conseguiu chegar na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro por tudo aquilo que colocou e trouxe a expectativa de um técnico também que acabou abordando o futebol de uma maneira um pouco diferente. Como é esse ponto? E fazendo só um traçado, você vê hoje, por exemplo, um Bahia muito mais sólido. Ele não tem ainda essa capacidade, essa coisa, como vários anos de trabalho deram para o Atlético Paranaense essa solidez, mas você vê um trabalho muito bem feito do pessoal do Bahia, um trabalho super justo e muito bem feito do Fortaleza. Você vai acompanhando algumas outras equipes que estão trazendo um pouco mais dessa base. Então, primeiro, esses caras, ou eles mudam, ou eles não conseguem, né? Esses clubes um pouco maiores. E como você vê esse crescimento desses clubes menores nessa estrutura onde eles estão conseguindo gerar essa evolução? Está ocorrendo aqui no Brasil, assim como aconteceu em outros mercados, essa quebra de hierarquia, né? Historicamente, os clubes eram clubes recreativos, clubes sociais, né? Então, na verdade, o consumidor era aquele que estava mais próximo, né? Então, a gente pode ver que a torcida do Palmeiras está mais localizada em São Paulo, né? A torcida do Grêmio, do Inter, Rio Grande do Sul, etc. e tal. Então, os consumidores, eles eram consumidores locais, né? Principalmente na virada do século, muitos clubes se transformaram em empresas de entretenimento, tá? Então, os clubes europeus, principalmente, eles perceberam que, na verdade, para eles conseguirem crescer, eles tinham que extrapolar um pouco essa fronteira, tá? Então, Barcelona, Real Madrid, né? A gente vê que não são marcas, não são clubes espanhóis, são clubes mundiais, são grandes marcas globais. Nós consumimos muito Barcelona e Real Madrid, né? Para usar um exemplo, né? E principalmente nessa última década, com mídias sociais, com todas essas plataformas que existem, né, eles viraram grandes geradores de conteúdo. E um gerador de conteúdo, ele não tem mais a competição direta, né? O Atlético não compete só com o Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro, ele compete com Netflix, ele compete com a NBA, ele compete com a La Liga, ele compete com todos os outros geradores de conteúdo. Afinal de contas, né, ele entra num nível de competição que não é mais se o torcedor vai no estádio ou não vai, e sim se ele consome de fato, né, se ele é um consumidor engajado, se ele monetiza, se ele comercializa produtos diretamente com ele. Então, aqui no Brasil a gente teve uma demora ou até uma dificuldade de leitura disso para essa virada de chave, né? Eu comentei do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi um desses, foi um dos que identificou isso e começou a trabalhar nessa linha. Então, você pode ver que ele tem seus canais próprios, ele tem ele não se coloca como competidor, basicamente, do Coritiba, né? Ele se coloca como um competidor do Flamengo, um competidor do Internacional, do Grêmio, né? E a gente pode ver que, acho que ficou mais claro no ano passado, a comunicação do Flamengo foi muito nessa linha, de que ele não compete mais com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense, né? A comunicação dele foi direta com o Palmeiras, né? Então, ele tinha sido vice no ano anterior, né, com o Palmeiras campeão. No ano seguinte ele, né, devolveu, então ele provocou o Palmeiras, ele não provocou o Vasco, não provocou o Fluminense. Isso tudo é uma grande estratégia de comunicação e posicionamento, né? Ou seja, não existe mais a questão direta, né? Que eu quero dizer, ela é muito mitigada em termos financeiros, tá? O competidor do Manchester City não é puramente o Manchester United, né? Ele compete com o Real Madrid, ele compete com o Liverpool, ele compete com outros mercados, tá? Então, eles são grandes geradores de conteúdo, tá? E essa virada de mindset, ela é extremamente importante para entender de que maneira que eu me relaciono não só com o meu torcedor, não é com a torcida organizada, ela é também com a torcida organizada, mas é com o meu consumidor geral, tá? Então, acho que um exemplo prático e que eu tenho utilizado muito nas aulas e até nas lives é o caso do Sunderland, né?
com todo respeito, e até peço desculpa se tiver algum torcedor do Sunderland aqui assistindo a nossa live, mas o Sunderland é um clube completamente sem história. Ele não tem nenhum... ele não tem uma raiz, uma história muito bonita, etc. e tal. O que ele fez foi trabalhar o conteúdo, e aqui no Brasil está todo mundo assistindo no Netflix e conhecendo e consumindo o Sunderland. Né? Sim. Vai lá. Não, eu mesmo estou consumindo, só procurando. Eu estou assistindo a série dele. A série é super legal, mas você imagina a história que a gente tem no Botafogo, que nem a gente estava comentando agora, né? Seja na época do Garrincha, do Heleno, né? E até mais recentemente com histórias do Túlio, etc. e tal. Quanta história que a gente não tem de relação não só com a comunidade, como o Sunderland, né, bate mais na tecla, mas de histórias de performance, de um clube vitorioso, né? Então, Botafogo, Santos, são clubes com história riquíssima, né? Então, como é que eu faço para extrapolar esse mercado, sabendo que eu sou um gerador de conteúdo, né? Nada mais do que isso. Sim, e até, Pedro Daniel, eu estava sempre olhando no Netflix, né? Eu sou um consumidor de Netflix também. E eu vejo até os clubes argentinos, que tem uma realidade um pouco mais próxima, eles têm já alguns conteúdos no Netflix, e você não acha nada do Brasil, né, na Netflix. Eu acho engraçado isso. A gente sempre está meio atrás nesse sentido que você falou, a gente demora para acordar, né? Não é nem só no Netflix, tá? Se você for em qualquer loja fora do Brasil, você vai encontrar produtos do Boca Juniors, tá? Mas você não vai encontrar produtos brasileiros. Você vai encontrar da seleção brasileira, tá? Mas os clubes brasileiros não. A gente não internacionalizou o produto do Campeonato Brasileiro. Que aí também tem um outro ponto, que o Brasil é o único mercado dos grandes centros do futebol que a comercialização do conteúdo ela é individualizada. O que isso significa? Significa que é o Corinthians que vende o conteúdo dele, o Palmeiras que vende o conteúdo dele, não é uma liga, não é o campeonato, né? E no mundo inteiro você vende o campeonato. Então, é muito mais difícil você vender sozinho, né? Total, exatamente isso. Então, esse ponto dificulta muito essa internacionalização do nosso produto. E esse pessoal pequeno que vem se desenvolvendo e vem crescendo, obviamente você tem um espaço, mas a partir do momento que você surge já gente, por exemplo, querendo investir num Fortaleza, ou buscando uma equipe aqui no Brasil para colocar uma grana para dar esse próximo patamar. Isso é uma coisa que tende a acontecer mais a partir de agora. E como esses clubes estão preparados para fazer isso daí? Porque você ainda vê muita paixão na gestão dos clubes. Eu acho que este é o grande problema. É um deles, né? É um deles, Carlão. Na verdade, é quando a paixão ela é institucionalizada. Tá? Aí você entra num looping não tão propício, não tão interessante de crescimento do clube. Está acontecendo sim essa movimentação, e também posso falar que nós da UI nós estamos fazendo 4 processos de trabalho, de projetos em clubes de Série B que estão nos convertendo para empresa, tá? Ou seja, estão querendo busca de capital. Tá? E que nem a gente comentou no começo, a partir do momento que eu tiver capital, em 38 rodadas, o mais rico, principalmente se o gap for grande, ele tende a ganhar. Tá? Então, que nem a gente comentou aqui da Alemanha, da Itália, na Espanha, etc. e tal. A gente fez o trabalho com a Red Bull, né? Acho que esse é muito claro também em público, né? Junto ao Bragantino, e a partir do momento que ele investiu na operação, ele foi e ganhou a Série B. Tá? Então, hoje ele entra para a Série A, né, como uma nova força, sem ter o passivo trabalhista, sem ter o passivo tributário, ou seja, todo o investimento dele vai direto para a operação. Então, esse, por exemplo, é um que deve furar fila, né? E na Série B, que nem eu comentei, a gente está fazendo outros 4 processos. Tá? A partir do momento que você tem outros players que não estão tão afogados financeiramente, tá? E com aporte de recurso, o jogo muda um pouco. Por isso que eu comentei, quem era o Chelsea antes do Roman Abramovich? Era um clube que, em 50 anos, tinha... o próprio Manchester City, entre outros. Então, aqui no Brasil, isso tende a ocorrer. Então, os clubes grandes, quando eu falo grandes, são clubes tradicionais, que não se movimentarem rapidamente, eles podem perder esse poder hierárquico que eles têm atualmente ainda. Sim. Deixa eu só fazer uma pequena pausa. O Robson mandou aplausos ele está assistindo aqui, lá da BT, Robson Santos. Eliso, vamos fazer uma pausinha só para você falar do vinho que está aí com você, e aí a gente volta para bater o nosso papo aqui. Vamos lá.
Bom, Calão, mais uma vez estou aqui. Eu estou sendo sortudo, sempre está ficando comigo o vinho, né? Porque agora a gente não faz mais junto o programa, e por questão logística acaba vindo para mim o vinho, então eu estou adorando essa época, né? Mas enfim, esse aqui é um rótulo português, para quem está vendo, Aldeias das Serras. É um DOC Dão, safra 2017. Esse é um vinho, como a maioria dos portugueses, é um blend, né? Então você tem mais de uma casta formando o vinho, né? Esse aqui tem Touriga Nacional, Tinta Roriz, Ruffet e a última, vamos aqui, Jaén. Assim, eu degustando ele, Carlão, eu senti assim um vinho bem, bem redondo. Assim, a gente ultimamente até tá brincando que a gente trazia alguns vinhos sempre errado. Hoje tá calor e a gente trouxe um vinho muito encorpado, ou os dias frios trazendo um vinho branco. Hoje eu acho que eu acertei no vinho. Tô com hoje, pelo menos, para uma noite mais friazinha, é um vinho assim, eu diria assim, um vinho, ele é encorpado, mas ele é redondo, você não sente nada assim sobressaindo, não tem um álcool muito, ele é um vinho bem, bem gostosinho, e é um belo custo-benefício, Calão, é um vinho que assim, que você pode tomar tranquilo, ele harmoniza bem com uma carne vermelha, ali com cordeiro, uma carne de vaca mesmo, um bifinho, e é um vinho que eu recomendo, assim, um vinho para o dia a dia, um vinho com custo bacana. Eu acho que vale bastante a pena pelo que eu estou apreciando aqui, Galão. Tá, falando, ele tem 13 graus, né, de teor alcoólico? 13,5 de graduação alcoólica. Ele, como eu falei, é um DOC, né, a denominação de origem do Dão. E é um vinho, tem a cor dele, não sei se vai dar para ver, mas ele pega muito reflexo, mas ele vê que ele é escuro, né, aquele vermelho mais intenso, né, um vinho bem... Tudo traz aquela coisa um pouco mais encorpada, mas não é aquele encorpado pesado, é um encorpado redondo. Eu acho que é bem bacaninha, assim, um vinho que eu recomendo para quem quiser experimentar alguma coisa portuguesa com preço bacana, que não vai se arrepender, não. Isso então é o Aldeias da Serra, certo? Aldeias da Serra, safra 2017. Safra 2017. E o pessoal encontra no www.eastervinhos.com.br, Easter de Páscoa em inglês, né? eastervinhos.com.br. Procura lá, você vai achar o Aldeias da Serra lá, vinho bem bacaninha. Não, beleza. Tá aqui, ó. Inclusive já aparecendo aqui até com o loginho da Easter já. Aí, ó. Dando aí para quem quiser procurar. Maravilha. Bom, voltando e falando, você passou esse início de ano muito presente lá na Espanha, né, Pedro? Exato. Quando começou esse furacão Covid, eu estava lá, estava em Madrid, especificamente. Aí você explica um pouquinho o que é esse trabalho, porque estava você, Mauro Silva estava junto ali como representante para La Liga para cá, né? Exato. E estava também Nossa! Foi o presidente o Reinaldo, presidente da federação, e a gente levou o Rodrigo Maia. Também. E o deputado Pedro Paulo também, né, do Rio de Janeiro. Até explicando, que acho que vale. A gente está participando de um grupo de trabalho junto não só ao Legislativo, mas ao Executivo também, sobre o projeto de Clube Empresa, né, para que os investidores, né, para que a gente possa ser seguro, atrativo no sentido jurídico, né, para novos investimentos, né, para as empresas entrarem no futebol. Tá? Então, o deputado Pedro Paulo, ele é o relator do projeto, né, o projeto já foi aprovado na Câmara, está no Senado nesse momento, tá? E ele queria conhecer como é que funcionava em outros mercados. Então, na verdade, a gente primeiro foi para a França e depois para a Espanha, né, para usar 2 modelos, né? E na Espanha, especificamente, a gente foi recebido pela La Liga. A La Liga é cliente nosso da UI, então o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, ele é um cliente nosso. Nós fizemos essa agenda junto com a Federação Paulista, então o Mauro Silva, ele é vice-presidente da Federação Paulista, o Reinaldo é o presidente da Federação Paulista, então os dois foram também nessa agenda, para que a La Liga pudesse explicar como é que tinha sido esse movimento lá na Espanha. Então, só para vocês terem uma ideia, na Espanha foi um decreto real, tá? De que o decreto real que obrigou
dois pontos que viraram a chave lá na Espanha. Primeiro, a obrigatoriedade dos clubes virarem empresa, tá, dentro de um programa de refis. Então, os clubes deviam muito para o governo, e aí o governo falou, legal, eu faço um refinanciamento tributário, mas os clubes que têm o seu patrimônio líquido negativo, necessariamente terão que virar empresa. Então, dos 40, lá são 42 clubes, né, contando série A e B, né, como aqui no Brasil, são 42 clubes, somente 4 não precisaram virar empresa. Então, Real Madrid, Barcelona, Osasuna e o Atlético de Bilbao. Todos os outros foram obrigados a virar empresa, né? A partir do momento de adesão ao refis, eles viraram empresa. E o segundo ponto, que foi também por decreto real, tá? Que foi a centralização dos direitos, da comercialização dos direitos, que foi o que a gente conversou agora há pouco. Então, por um decreto real, não tinha mais a comercialização por Barcelona, por Real Madrid, por Valência, ou por quem quer que seja. Tinha que ser centralizado pela Liga. Então, a La Liga, ela teve um crescimento exponencial muito forte, porque ela conseguiu conquistar novos mercados. O bolo cresceu, né? Porque uma coisa é o Real Madrid, ir vender o produto dele na China. Outra coisa é o Atlético de Madrid, né? Outra coisa é o Deportivo La Coruña, outra coisa são os outros clubes. Então, esses aí não conseguiam. Então, por decreto real, eles centralizaram a comercialização com uma garantia de que Real Madrid e Barcelona não tivessem uma diminuição de receita em cima dos direitos internacionais. Então, isso foi apresentado para o Rodrigo Maia, né, para o Rodrigo Maia e para o Pedro Paulo, né, como um case de como foi essa mudança na Espanha. E, na sequência, teve a regulação, que é o fair play financeiro. Né? Aqui no Brasil, a gente discute tanto, mas não implementa uma regulação forte no mercado. Então, casos de doping financeiro, que são super comuns aqui no Brasil, na Espanha isso não acontece, porque a partir do momento que você está contratando sem ter o dinheiro, a própria La Liga bloqueia o seu registro. Então, você não consegue contratar, por exemplo, o Atlético de Bilbao não consegue contratar o Cristiano Ronaldo, né, porque ele não consegue demonstrar um projeto de que ele vai honrar o compromisso financeiro. Então, a La Liga bloqueia. Né, isso é a regulação do mercado. Isso foi apresentado lá na Espanha e nós ficamos lá eu fiquei lá, eu fui e voltei, na verdade, fui e voltei 2 vezes, de janeiro até março. Né, então, porque eu trabalho também com o Valladolid, né, o clube do Ronaldo. Então, para vocês terem uma ideia, o Ronaldo e outros sócios brasileiros foram investir num clube na Espanha, mas não investem num clube brasileiro. Isso é um simbolismo claro de que a gente não traz segurança necessária para atrair esse tipo de investimento. A priori, se você colocar um dinheiro, você acaba perdendo ele praticamente inteiro, né? Porque vai ser utilizado sem a regra do fair play. Eu vou usar o dinheiro que eu tenho aqui para contratar o Cristiano Ronaldo. E sem ter condições de pagar, se endividando cada vez mais, você acaba... Exatamente. E você acaba atraindo um investimento não tão sério, né? Você acaba atraindo até pessoas que querem lavar dinheiro de alguma maneira. Né? Então, você atrai investidor aventureiro. Isso não é bom para o mercado. Eu não queria chegar nesse papo, nesse assunto, mas vou ter que botar na mesa porque eu tenho muita curiosidade. Temos todos os planejamentos dos clubes, estratégia e tal. Vem a Covid, aparece a Covid no mundo. Bilheteria, tem toda a questão de sócios-torcedores, tem questão do match day, que você falou de entretenimento na Europa. Muitos clubes têm uma super receita no match day. Como é que vai ser esse mundo agora, Pedro? Assim, até ter uma vacina e tudo mais, essa temporada, como é que eles vai ter esse gap, né, de todo esse dinheiro que entraria com os match days, com a parte de torcida mesmo, né? Que eu até vi uma postagem de um amigo meu, o Fernando Trevisan, falando que 75%... Seu amigo? Pô, então tem um super cara em comum aí. Que 75%, né, do faturamento da questão de bilheteria vai cair, né? Tem um estudo aí para os clubes da Série A brasileira. Como é que vai fazer? O que tem de solução para isso aí? Se é que há alguma solução, né? É a pergunta de 1 bilhão, né, que a gente brinca, não é nem de 1 milhão, é de 1 bilhão. Na verdade é o seguinte, a questão de match day, ela é impactada diretamente. Né? Quando a gente fala match day, é não só a bilheteria, mas sócio torcedor também. Tá? Como ela está totalmente correlacionada à operação do jogo, e a gente não tem perspectiva, tá, de jogos com público, pelo menos nesse ano aqui no Brasil, tá? Eu já posso antecipar isso,
Nesse ano, dificilmente a gente vai ter alguma operação com o público, até por conta de aglomeração, dos protocolos sanitários, tá? Essa é uma receita que vai ser totalmente impactada, né, diretamente impactada. O ponto para os clubes tem um ponto positivo que os clubes não têm uma receita tão grande, né, em termos de match day, tá? Quando eu falo positivo, é uma pena dizer isso, né, mas é um ponto positivo, porque tirando algumas exceções como Palmeiras, como Flamengo, né, os clubes não têm o percentual de receita deles de match day, ele não é tão relevante, tá? O que deve impactar muito no caixa dos clubes é a questão do pay-per-view, tá? O pay-per-view, ele vai direto para o caixa dos clubes, né? Existe um percentual de repasse, e ele para alguns clubes ele é a maior fonte de receita dentro do direito de transmissão, até mais do que TV aberta e fechada, tá? Então, quando você pensa que no momento de crise, né, haverá uma questão muito forte de cortes do pay-per-view, essa receita vai diminuir bastante, tá? Então, isso deve impactar muito, tá? Outra fonte de receita que também deve ser impactada é a questão de transferência de atleta, né? A gente tem que lembrar que a crise de liquidez, ela não é local, e ela não é específica dessa indústria. É uma pandemia, né? Então, há um problema de liquidez geral no mercado. Então, o mercado comprador também está com menos dinheiro, tá? Então, esse é um ponto que também deve impactar os clubes, tá? Pode ser um pouco mitigado pela questão cambial? Pode, né? Afinal de contas, o nosso produto está um pouco mais barato, né? Versus o dólar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um impacto direto, tá? Então, passando pelas principais fontes de receita, de fato, o match day é uma receita que não vai ter. O grande desafio dos clubes, nesse ponto, é trabalhar o sócio-torcedor como um programa de relacionamento mais amplo, ou seja, não é só para você ter o ingresso do jogo, e sim que você tenha acesso a outras plataformas, que você tenha relação com outras empresas, desconto em outros produtos, né? E aí essa é uma das chaves para não diminuir tanto, né? Não ter um nível de cancelamento tão elevado. De qualquer forma, dentro do que você está falando, a gente vê hoje o pessoal discutindo o retorno do Campeonato Carioca, onde você tem clubes que, ok, a gente volta, outros já não quero voltar, e você tem lá o Vasco com 16, dentro de toda essa questão de quarentena, e o Rio está com uma quarentena bem fechada. Você vê um clube com 16 pessoas com o coronavírus, infectadas pelo Covid. E eles estão pressionando isso daí justamente para não perder a verba da TV aberta dentro do campeonato. Por quê? Porque vai fazer falta para a grande maioria, ou para quase todo mundo, tirando o Flamengo, que também vai fazer, de uma forma ou de outra, tá ali, mas para todo o resto, a importância do valor da TV aberta é fundamental para a sobrevivência do ano desses clubes, né? Exato, Carlão. Sou um pouco suspeito também nessa linha, porque a gente está trabalhando nesse back to work, não só no governo federal, mas em vários governos estaduais. O ponto é o seguinte: é muito difícil você padronizar, né, num país continental. Tá? A situação do Rio Grande do Sul é completamente diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Cada um está com uma peculiaridade, né? Pernambuco agora que está com muito caso, né? Você tem peculiaridades, né? Acho que até numa das reuniões um dos secretários, ele foi bem feliz, ele falou assim, como no mercado europeu a gente falar que a culpa do aumento dos casos da Itália foi por conta da Espanha, né? Porque eles são próximos, então fica muito difícil você isolar e cuidar de cada estado de maneira padronizada. Você tem que entender a peculiaridade. Então, por exemplo, nos clubes do Sul, tá, Grêmio e Inter já voltaram aos treinos. Eles já fizeram a segunda bateria de teste, tá? E nos dois clubes não existem mais casos, tá? No Grêmio teve 3 casos no primeiro teste, tá? Inclusive do Diego Souza, né? Também esse é público, né? O Diego Souza, só que o Diego Souza estava no Rio. Ele nem chegou aí para Porto Alegre, né? Ele foi testado no Rio e por lá ficou, obviamente, de quarentena. E agora, na segunda bateria, já nenhum dos dois clubes tem casos, tá? Se a gente for, você comentou do Vasco,
acho que o número do Flamengo ele é mais impactante ainda, porque no Flamengo foram 38 casos no primeiro teste. Né? Nossa, foram 38 casos, sendo que, deixa eu até lembrar o número exato, mas 20 e poucos foram assintomáticos, né? Teve atleta também que foi positivo, né? E na segunda bateria, porque o Flamengo foi o primeiro que voltou no Rio, na segunda bateria foram 3 casos, e a terceira foi agora na segunda-feira, tá? E nenhum caso foi identificado. Então, qual que é o ponto, né? Não querendo entrar no mérito se deve ou não voltar, mas o grande diagnóstico, e aí eu falei de casos aqui no Brasil, mas a gente está com um estudo bem amplo do que aconteceu na Espanha e na Itália, principalmente, é que o retorno da atividade acaba protegendo não só os atletas, mas todos os funcionários e todo o entorno que está trabalhando, né? Então, no caso do Flamengo, para usar esse exemplo prático, é feito um monitoramento de todas as pessoas, ou seja, das famílias dos atletas e funcionários, de quem você tem contato. Então, é feito um monitoramento. Então, eles estão até mais seguros do que eles estavam antes do negócio. Então, óbvio, cada estado tem sua peculiaridade, né? No caso do Vasco, foi exatamente isso. Na verdade, foram 19 casos, tá? 16 foram positivos e 3 já estavam imunes, tá? Então, 19 pessoas já estavam contaminadas, ou já tinham sido contaminadas, né? Mas que, se a gente for, por exemplo, em Minas Gerais, né, o do América, para usar o exemplo de um clube de Série B, né, ele fez 86 testes, 21 foram identificados como inconclusivos, e aí quando eles fizeram o PCR, de fato, tinham 4 casos. Então, aqui você precisa de um tempo e todo mundo que teve contato. Mas os protocolos foram desenhados já para esse back to work, tá? É muito provável que alguns estaduais possam retomar. Por exemplo, do Rio Grande do Sul, é provável que ele retorne antes do que outros estados. O restante. Tá, então, mas falando em receita, que você levantou, Calão, que é um ponto interessante, os estaduais precisam terminar para que eles recebam as cotas, né, e que possam pagar suas contas, porque afinal de contas, se o produto não for entregue, não faz sentido, no caso agora, não pagar, né, então, tá assim nessa discussão também financeira, mas ela não é só financeira não, tem a questão técnica, ela é super importante para a retomada de modo seguro, óbvio, né? E o teu contato, você tem um contato com o pessoal dos clubes, né? Ou seja, você acaba fazendo essa interação junto aos clubes, seja de primeira divisão, segunda divisão. Como eles estão trabalhando isso daí? Como eles estão vendo? Assim, eles se unem para tentar arranjar soluções para sair dessa situação? Estamos falando de clube. A gente está falando de futebol aqui, mas isso daqui é geral. Então, assim, não é o clube que está fazendo, é toda a sociedade que tem que se virar. Mas, obviamente, é a paixão nacional e é alguma coisa que chama a atenção de todo mundo, né? Então, sim. Como eles estão trabalhando essa união entre os grupos, né? E que há muito tempo já não estão mais tão coesos como já foram, né? Não como eram, mas eu imagino que isso devesse aproximar pelo menos um pouco mais esses dirigentes de clube para buscar alguma solução para todos eles. Tudo que sai da esfera política e vai para a técnica é mais fácil de ter união, né? Então, por exemplo, em questão de protocolos médicos, há uma comissão que é liderada por um médico específico, né? Tem a comissão estadual, por exemplo, em São Paulo tem a comissão estadual, que é o doutor Moisés, que é quem consolida todas as informações do Estado de São Paulo. Na CBF, né, o doutor Pagura é quem lidera essa comissão, e, na verdade, eles nada mais fazem do que consolidar as informações e tentar colocar um protocolo básico e mínimo para cada um, tá? De acordo com sua peculiaridade. Então, nesse ponto, eles são bem unidos, sim. Tá? No âmbito financeiro, a CBF promoveu alguns encontros com os diretores financeiros, né, para saber quais eram as maiores dificuldades, o que estava acontecendo, porque algumas vezes a solução de um funciona para o outro. Né? Eles têm problemas muito parecidos, né? Eles estão na mesma indústria. Né? Então, alguns mais preparados, né, em termos institucionais e de gestão, pode auxiliar aquele que não está tão bem estruturado. Tá? Então, a CBF promoveu alguns encontros, tá, dos CFOs
tá, para discutir isso, mas no âmbito institucional, Carlão, respondendo especificamente, bem direto essa pergunta, é difícil uma união, porque, que nem a gente comentou agora há pouco, no modelo associativo, você tem seus períodos de mandato. Então, ele fica muito mais por conta de pessoas e menos de instituição. Então, pra você ter uma ideia, nesse ano vai ter eleição no Santos, vai ter eleição no São Paulo, vai ter eleição no Corinthians, vai ter eleição no Atlético Mineiro. Então, quando você vai ver, na verdade, no ano que vem, a discussão começa do zero, de novo. Né? Você começa uma nova discussão. Então, fica muito difícil de você ter uma linha, né, estrutural, estratégica, com essa alternância muito grande de dirigentes. Tá? Então, por isso que eu disse, na esfera política é muito mais difícil. Na esfera técnica é mais fácil. Né? Tanto os médicos, os próprios diretores financeiros, os diretores de futebol tem um grupo muito forte que eles criaram, que é a ABEX, tá? A Associação Brasileira, né, dos Executivos de Futebol, né? O dos dirigentes financeiros, eles criaram também uma associação. Então, quando você vai ver, é muito mais fácil na estrutura executiva. Na estrutura estatutária, é mais difícil. Realmente é mais difícil. Agora, pegando até um ponto, a gente está falando da questão do apoio da CBF em cima disso, como é que está a gestão nova? Gestão do Caboclo? Porque, assim, você saiu de tudo aquilo que sempre veio, tudo muito arraigado e muito próximo, né? Toda a estrutura, deu todo o problema que deu, que a gente já sabe, de Ricardo Teixeira, de Marim, de Marco Polo, tudo isso, e você entra para uma pessoa que, a priori, estava fora disso daqui e está querendo implementar algumas outras ideias e oportunidades para fazer, vejo eu, aí a minha visão, e você pode falar, você estando mais próximo fica mais fácil, está querendo fugir um pouco e justamente trazer essa questão de vamos nos profissionalizar, vamos transformar isso daqui em algo, tirar esse ranço que foi gerado nestes últimos anos para a gente implementar algo de novo. Como é que está a CBF nessa nova gestão? Acho que até explicar o contexto histórico, né? A UI, a gente entrou na CBF, a gente trabalha com a CBF, a gente entrou na CBF exatamente no momento do FIFA Gate, tá? Então, em 2015, quando aconteceu as prisões, quando estourou todo aquele processo, foi exatamente quando a gente entrou para ajudar a estruturar a parte de governança, principalmente, tá? Gestão de risco, compliance, né? Uma coisa que também era um pouco utópica para a gente discutir naquele momento, né, com o CBF, tá? Mas a gente entrou com carta branca para auxiliar nessa estruturação. E na época, o Rogério Caboclo, que é o atual presidente, ele tinha acabado de ser eleito CEO, né? Ele era diretor financeiro lá atrás, depois ele tinha virado o CEO. Então ele foi o grande, não vou dizer idealizador, mas ele foi o grande facilitador dessa implementação da governança, tá? Então, o que eu posso dizer, ele é um cara muito mais drivado para negócios do que os presidentes anteriores, tá? E a gente fala isso muito para ele, tá? E ele mesmo já, no discurso de posse dele, ele mesmo falou, ele quer dobrar o PIB do futebol no Brasil, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, dentro do PIB do Brasil, o futebol, ele corresponde a 0,7%. Tá? É muito baixo para a gente dizer que a gente é mais o futebol, né? Além de tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, na Espanha ele chega a quase 3, tá? Então, aqui no Brasil a gente está a 0,7. Então, o Rogério, ele quer muito que se desenvolva. E ele sabe que ele tá numa posição que ele pode, de fato, entrar para a história, tá? De ser o grande, um dos grandes protagonistas dessa construção do novo modelo de negócios, né? E aí, se isso vai acontecer ou não, eu viro até mais um torcedor do que qualquer coisa. Mas o que eu posso afirmar é que, de fato, ele é um cara muito mais drivado para negócios do que numa esfera política, como a gente tinha nos presidentes anteriores. Tá? De novo, o modelo de negócio ele é muito complexo, ele envolve federações estaduais, clubes, tem a questão da família FIFA, tem toda uma questão estrutural, tá? Mas eu acho que hoje está muito melhor
do que a gente encontrou lá em 2015, tá? Hoje está muito melhor. Tá? Óbvio que tem muito a aprimorar, muito a melhorar, mas hoje você tem um diretor de compliance, hoje você tem uma comissão de ética, né, coisas que não existiam. Hoje o estatuto está no site, os balanços financeiros auditados estão no site, né? Hoje há uma prestação de conta em relação às federações estaduais, porque existe o PAF, né, que é o Programa de Assistencialismo do Futebol, que a CBF ela repassa, o valor é mais ou menos 1 milhão, tá, só para arredondar aqui, mas é 1 milhão para cada federação estadual para fomento do futebol. Antes não tinha prestação de contas, né? Hoje você tem uma prestação de contas, no que aquele dinheiro foi investido, né? Quantas competições, número de clubes, então isso tudo, óbvio, está num momento de construção, tá? Mas posso dizer que está muito melhor do que a gente tinha encontrado lá em 2015. Arizô, perguntar alguma coisa? Eu queria só a questão do Profut, que muita gente não conhece, né? Foi uma MP, né? E você participou, pelo que eu estudei um pouquinho do seu histórico. Conta, pessoal, o que é o Profut? Que muita gente nem sabe o que é, como é que funciona, né? Para o pessoal aí que é leigo, mas que já ouviu falar, Profut, o que é o Profut? Vou até contar uma história curiosa, Iso. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um projeto de fair play financeiro, né? Ele já tinha acontecido ele já tinha sido aprovado na Europa, né? Na UEFA, e 2012 foi o primeiro ano de implementação. Então eu voltei para o Brasil disposto a oferecer esse projeto, ajudar a implementar, tá? Então eu estudei bastante e voltei com esse projeto pronto. E apresentei na época para a CBF, isso em 2012, né? Apresentei para a CBF, e a CBF, naquele momento, falou, legal, bonito projeto, tá, mas depois a gente conversa. Apresentei para a Globo, tá, apresentei na época para a direção da Globo, e a Globo falou, olha, esse projeto aqui é muito legal, e eu vou dar um auxílio para vocês conversarem, estava eu e mais 2 pessoas, para vocês conversarem com o governo, tá, porque o governo pode ser um ente que se interesse com isso. E aí, na época, eu apresentei o secretário do futebol, na época, era o Toninho Nascimento, era um cara ex-Globo, tá? Eu apresentei para ele, e ele falou, cara, o ministro precisa conhecer esse projeto. Tá? E aí apresentei, na época, o ministro era o Aldo Rebelo, apresentei para o Aldo Rebelo, e o Aldo Rebelo gostou muito, falou, cara, a gente precisa implementar isso aqui no Brasil. Né? A gente estava num momento, aí já 2013, final de 2013, a gente já estava num momento de crise política, pré-Copa do Mundo, né? A gente estava num momento das manifestações, né? E aí o Aldo, o ex-ministro Aldo Rebelo, ele marcou uma audiência com a presidente Dilma, tá? Aí eu apresentei o projeto, e aí ela falou, poxa, é uma maneira da gente moralizar o futebol, tá todo mundo sendo contra a Copa do Mundo, lavagem de dinheiro, etc e tal, pode ser uma situação interessante para a gente moralizar essa indústria, né? E aí foi criado um grupo de trabalho interministerial, junto com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, né, o Ministério do Esporte na época, entre outros, e aí eu fui convidado para liderar essa frente, para discutir com todos os stakeholders da cadeia, ou seja, com todo mundo que participava da cadeia produtiva do futebol, tá? E aí, resumindo um pouco a história, porque foi um grupo de trabalho que começou em 2013 e foi até janeiro de 2015, né? O que se tornou um projeto de refinanciamento tributário, né? Que ficou conhecido como um programa de responsabilidade fiscal dos clubes, que eles teriam acesso a um refis, tá? O maior credor do futebol brasileiro é o governo federal, eles teriam acesso a um refis desde que eles implementassem regras de governança, tá? Entre elas, uma prestação de contas, né, para a APFUT, foi criado um órgão para isso, eles não poderiam ter déficit superior a 10% da sua receita, tinha alguns mecanismos, a proibição de antecipação de receita fora do período de mandato, que era uma coisa que acontecia com muita frequência, hoje não acontece mais por conta de lei, entre outras coisas. E aí foi tentar ser via lei, e aí não funcionou, né? Na época o executivo já não falava com o legislativo, não é só agora que isso acontece, já acontecia na época, e a presidente resolveu fazer uma medida provisória. Então foi a 671, né, uma MP, que foi o Profut. Então 111 entidades esportivas entraram, tá, para ser exato, né, desde clube de futebol, algumas até confederações, algumas federações estaduais, e foi um refis de quase 5 bilhões, foi 4 bilhões e meio. É um projeto que eu me orgulho muito, eu gostaria que algumas coisas tivessem avançado mais, mas óbvio, por esfera política também não conseguimos. Então, por exemplo, a conversão para clube-empresa
era uma coisa que estava no projeto, tá, e foi vetado. A proibição de participar do campeonato, caso não cumprimento, que é o que acontece na UEFA, né, também o Supremo derrubou, né, então, mas ele é um grande refis, ele foi um refis para a indústria e até hoje funciona e quebrou muitos vícios que existem ainda na indústria, né, foi um momento bem interessante. A partir de 2015, muitas coisas mudaram por conta desse projeto de lei, então tenho muito orgulho aí de ter sido, na verdade, uma das pessoas que auxiliou nessa construção, porque foi um grupo de trabalho bem grande, bem grande. Só para pegar, quão distante a gente está daquele mundo que você viu lá em 2012, estudando lá nos Estados Unidos? Que é uma outra realidade. A gente sabe disso, não estou perguntando. Obviamente, falta muita coisa para a gente chegar ao padrão e a eficiência deles, mas o quão distante a gente está e se você acha que algum dia a gente pode se aproximar desse patamar? Olha, Carlão, sei lá, eu trabalho todo dia pensando em diminuir esse gap, né? Mas vou confessar que cada dia eu vejo ele aumentar, né? Se em 2012 eu vi algumas situações do modelo, desde o sistema como um todo, né? O modelo universitário, né? Os high schools, né? Ou seja, você tem um modelo de base, né? Aqui a gente trabalha muito no Brasil com as exceções, com gênios. Então, quando eu vejo, hoje eu trabalho e converso com muitos atletas olímpicos, atletas profissionais, né? Eles são geniais, porque eles não saíram de um sistema, eles são a grande exceção mesmo, né? E aí, até para simbolizar isso que eu estou tentando falar, quando eu morei lá em Chula Vista, dentro do centro de formação tem uns quadros, né, normalmente dos destaques, né? Então, eu imaginava ver o quadro do Michael Johnson, né? Lembra do velocista que morou lá, o próprio Michael Phelps, etc. e tal, mas eu via os quadros, eles colocavam de maneira muito simbólica, muito legal, de alguns executivos, que eram, na verdade, pessoas que tinham tentado ser atletas, eles foram atletas amadores, mas que não chegaram a se profissionalizar, não chegaram a ser atletas olímpicos, mas que viraram grandes executivos, né? Então, era até legal que o Joaquim Cruz falava muito o seguinte, ele falou, cara, aqui não ele falava isso assim, com muita frequência, aqui não é um centro de formação de atleta, aqui é um centro de formação de cidadão. Alguns vão ser atletas, outros vão ser advogados, outros vão ser o que eles quiserem, né? Mas o topo da pirâmide é a exceção da exceção. Então, aqui é um centro de formação de cidadão. Então, ele vai levar aquilo que ele aprendeu, a disciplina, tudo. Toda a criatividade que ele quiser. Exato, né? Então, aqui no Brasil, a gente acontece o oposto. Para um atleta ser de ponta, ele tem que se afastar dos estudos, né? Uhum. Então, ele se dedica 20 anos para tentar ser um atleta e 1 milhão de situações podem acontecer e, normalmente, ele não vira um atleta de ponta, né? A gente sabe como é que funciona a pirâmide, né? Só que ele perdeu os 20 anos, que era a grande curva dele de aprendizado, de estudo, né? De capacitação para a carreira dele em outra vertente. Então, quando chega com 25, 26 anos, ele não vingou como atleta e também não se capacitou, não foi propiciado uma situação interessante de estudo. Então, esse gap acaba aumentando, né? Quando a gente vê um sistema como esse, acaba aumentando. Aumenta muito mais se a gente olhar ainda, estamos falando de futebol, né? Se você pegar os outros esportes, pior ainda. Maior ainda, o gap é maior ainda. E você vê o grande ponto que é a hora que esses caras, até gente que ganha dinheiro no futebol, e você vê que a hora que acaba a carreira, e aí, né? Poucos são os casos onde os caras, as pessoas mais espertas ou que se cercam de pessoas mais preparadas para fazer, e hoje eu pelo menos vejo o Ronaldo como uma pessoa que se cercou de pessoas muito preparadas para manter o que ele conseguiu, para se estruturar e para seguir adiante, porque senão esses caras perdem tudo. Pega uma coisa, compra uma coisinha, compra outra, mas tudo aquilo que eles ganharam e que é uma pequena ponta desses atletas, você vê o pessoal tudo perdendo dinheiro à torta direito.
Tem 2 pontos que acho que valem para essa discussão, Carlão. No futebol especificamente, 88% dos atletas profissionais, ou seja, quem já chegou ao profissional, tá, ganha até R$5.000 por mês. Tá? Então, a grande realidade, a gente acha que o Neymar é a realidade, né? O Neymar, ele longe disso. Tá? Eu até brinco, eu dou aula no curso de agente da FIFA, né? E eu começo a aula mostrando um pouco disso, né? E aí eu falo, eu quero jogar um balde de água fria em vocês querem ficar rico, vai para outra indústria, porque é que nem você falar que você viu uma entrevista do Setúbal e por isso eu vou entrar no mercado de bancos, porque eu vou ser o Setúbal. Pode acontecer? Pode, espero que aconteça, mas assim, a chance é muito grande de não acontecer, tá? Então esse é um dado. Outro dado que acho que ajuda a refletir o Joaquim Cruz é um ex-atleta, né? E ele falava lá nos Estados Unidos que não só o Comitê Olímpico, tá? Mas as confederações dos esportes, eles promoviam cursos de pós-carreira. Se você para pensar, a carreira de um atleta, dependendo do esporte, ela acaba com 30, 35, não passa de 40 anos, né? Sim. Só que ele ainda vai viver até os 80, 90, né? Ou seja, ele não chegou nem na metade da vida dele para você falar que ele está aposentado, né? Então, existem cursos lá de reinserção ao mercado de trabalho de ex-atletas. É uma coisa, assim, muito legal, né? E o Joaquim Cruz foi um dos que fez. Ele falava muito disso, porque ele falou, cara, eu fiz, depois ele foi fazer até a universidade lá. Porque ele falou, cara, eu corria, né? Eu era um atleta, né? Só que ele se aposentou com 34 anos. Com 34 anos, eu ainda no auge da minha capacidade física, mental, eu não posso ser um aposentado, né? Então, o que eu faço? Porque eu fiquei 20 anos treinando aqui para correr, né? Então, o comitê, ele promove esse tipo de reinserção no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, eu vejo, não que não exista, tá? Existe, mas existem coisas muito isoladas, né? Uhum. Então, aumenta esse gap que a gente estava falando. Eu sei que estamos estourando o tempo, mas eu tenho uma curiosidade, Pedro. A gente está falando um pouco da realidade americana e tal, eu tenho acompanhado um pouco a questão da MLS, né? A Major League Soccer. A gente sabe que o americano não era uma grande paixão, o soccer para eles, mas isso aí tá mudando bastante. Tem estudos aí que mostram que uma faixa mais nova da população hoje em dia gosta muito mais do soccer do que propriamente do beisebol e do hóquei. Então, tudo tende aí a ficar ali a terceira força dos esportes americanos. E vem toda essa bagagem, essa força deles de saber fazer um negócio acontecer, o business girar. Como é que você vê a MLS daqui para frente? Vamos ver, não digo agora 2021, mas nos próximos anos, até pela questão da própria Copa que pode ter lá junto com, acho que é o México, né, se não me engano. Exato. Exatamente. E essa força da juventude abraçando o soccer. Eles podem rivalizar com o mercado europeu? Podem suplantar eles? Como que você vê essa questão da MLS? É uma boa pergunta, porque é até curioso, tá? No mercado talvez mais capitalista, né, no país mais capitalista, eles têm a Major League, ela é a liga mais socialista, né? Ela é uma grande holding com seus franqueados, né? Então, eles são um modelo de negócio muito mais voltado para o entretenimento puramente do que para o futebol de alta performance, né? O que ajuda para eles no médio e longo prazo é que lá não tem acesso e nem descenso, né? Ou seja, não tem rebaixamento. Então, quando você vê, é uma liga fechada, exatamente como a NBA, como eles fazem em outros esportes, tá? Na minha opinião, esse modelo ele não é sustentável no sentido de performance para eles poderem competir com o mercado europeu, tá? Então, eu não vejo, caso eles não mudem o modelo de negócio, eu não vejo eles competindo. Você pode ver que eles normalmente trazem atletas que já estão muito próximos da aposentadoria e que vão muito mais atrás de seja de qualidade de vida, né? Mas para outros fins, que não alta performance, tá? Mas a gente não pode subestimar eles, porque a gente sabe que eles são os melhores do mundo para fazer isso, né? E acho que um simbolismo claro é o futebol feminino, né? Eles pegaram o futebol feminino e hoje eles dominam o futebol feminino no mundo, então, e fizeram isso de uma maneira muito rápida. Então, a gente não pode subestimar, mas no modelo de negócio que eles têm, atualmente, eu acho muito difícil que eles consigam competir em pé de igualdade, tá? Mas de novo, não duvido que numa virada de chave eles consigam fazer uma mudança de modelo e que aí sim
eles podem ser mais atrativos principalmente para os atletas, porque o atleta, ele busca alta performance, né? Ele tem um momento de carreira dele que ele quer mostrar que ele é bom. E para mostrar que ele é bom, ele tem que ir para a liga mais competitiva. Então, hoje a gente vê a Premier League dominando isso, né? Agora, de novo, a gente não pode subestimar eles, porque ninguém é melhor do que eles para fazer um entretenimento bom. Bacana. Maravilha, Pedrão. Super obrigado. Estouramos um pouquinho não, razoavelmente do tempo. Já estão começando a ficar mal acostumado com isso, mas os assuntos são tão bons. Semana passada a gente falou sobre jornalismo, hoje estamos falando sobre toda essa questão de esportes, e é algo que traz muita coisa, e a gente acaba não parando no meio, porque o papo está tão bom, e a coisa, não que outros a gente não cortasse no meio, mas tem ainda muita coisa para se falar. Só tenho a te agradecer, como eu tinha falado na semana passada, também, né, o Pedro, a gente está tentando combinar dele vir aqui e falar com a gente já tem pelo menos um ano, e com todo esse monte de viagem e muita coisa acontecendo, a gente acabou aproveitando esse momento onde a gente está online só e facilita mais a vida, ou seja, não é aquela coisa do se deslocar, vamos até a rádio para fazer, a gente sente falta disso, mas esse é um grande ponto. E queria te agradecer muito pela presença, por estar aqui. A gente tem conversado um pouquinho já esses últimos tempos, tá? Muito bacana. Tenho muito presente a recordação de quando você veio conversar comigo, que você ia embora da empresa. Eu lembro muito bem o que eu falei para você. Vai encontrar o caminho. O teu caminho está longe do que você está fazendo aqui, e eu vejo que você encontrou, você está feliz, eu fico muito feliz por isso. Eu acho que esta é um grande ponto, e se a gente consegue aliar aquilo que a gente gosta à nossa carreira, a gente faz com muito mais gosto. E queria te pedir para deixar o teu comentário, teu último comentário, alguma coisa que você quisesse falar para quem está assistindo a gente, de tudo isso que você está vivenciando, e o que as pessoas podem esperar desse futuro dentro do esporte, mas mais basicamente onde você está trabalhando mais, atuando mais forte agora, dentro do futebol. E rapidinho, Pedro, só também, já para complementar, que eu não vou mais entrar, passa também o seu contato para aqueles clubes que querem fazer conversar, procurar um ar novo, uma coisa mais moderna, uma gestão mais bacana. Deixa também seu contato. Claro. Eu queria agradecer aqui o convite. De fato, Carlão, eu peço desculpas, a gente tentou marcar algumas vezes. Eu tô com uma filha de 11 meses, então nesse período aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? As viagens de trabalho, né? A minha filha nascendo, mas isso acaba até facilitando. Até eu fiz uma reunião outro dia com um conselho, eu participo de um conselho de uma empresa grande, e o presidente do conselho falou: poxa, pela primeira vez estão todos aqui, né? Estão todos na reunião, porque né, sempre tem a questão logística que é difícil, mas eu quero marcar depois porque eu quero tomar o vinho, tá? Eu fiz a propaganda, até anotei aqui da Aldeia das Serras, tá? Eu quero tomar o vinho para a gente marcar, mas agradecendo mais uma vez, acho que eu fiquei feliz que deu certo, Carlão, e posso confessar para você que eu também lembro bastante não só da minha saída, mas dos conselhos, porque no final das contas, acho que o que fica marcado para a gente, e acho que até meu pai me falou logo na sequência que eu saí da BT, eu falei, eu quero trabalhar com esporte e tal. E aí meu pai falava assim, cara, mais do que trabalhar com o que você gosta, você tem que gostar do que você trabalha. Entendeu? A grande chave é você gostar do que você faz, e não o contrário, né? Não fazer o que você gosta, porque fazer o que você gosta é muito utópico, né? Você tem que ter prazer naquilo que você de fato executa. Então, são ensinamentos e coisas que a gente guarda e que vai levando, mas a gente ainda tem muito a construir, uma construção legal. A UI me proporcionou um espaço muito legal, e a gente vem trabalhando bastante, crescendo nessa frente, e espero que a gente remarque aqui para contar novos casos
e já num mercado muito mais profissional, que acho que é para isso que a gente acorda todo dia, né, para ajudar a desenvolver a indústria, e pensando numa indústria que o esporte, como o Lisot falou, ela envolve 3 grandes pilares, né, ela envolve o setor econômico, ela tem o setor educacional, que está totalmente atrelado ao esporte, e a questão social, né, então, um tripé muito forte que traz uma responsabilidade grande para um trabalho como esse. Mas, obrigado mais uma vez, parabéns aqui pelo projeto, fico feliz em ver ele crescendo cada vez mais, e depois eu quero marcar de tomar o vinho mesmo. Tá? Vamos sim. Obrigado, Elisão. A gente vai fechar aqui, Pedro, eu vou só pedir para você segurar um pouquinho, não sair logo de cara, tá? Tá bom, tô aqui. Lisot, obrigado mais uma vez Valeu. Obrigado aí, Pedro, obrigado. Semana que vem tem mais, certamente, e estamos vendo se vai ser semana que vem ou vai ser um pouquinho depois. A gente vai trazer um dos nossos grandes espectadores, né? Eu ia falar ouvintes, mas espectadores, que é uma pessoa lá de Portugal, e a gente vai trazer para falar sobre vinho, obviamente. E, obviamente não, né? Ele podia falar, a gente está tentando ver se a gente conseguia ainda achar o Palhinha, né? Para trazer no trabalho que ele está fazendo lá na terceira divisão. Estou namorando o Palhinha para ver se ele traz uma palhinha do que ele está fazendo lá. Boa. Mas é um parceiro nosso de vinhos, um cara extremamente agradável. E semana que vem tem mais. Obrigado a todos que estão por aqui ainda, que já saíram, mas que mantêm esse nosso projeto em pé. Um grande abraço, uma boa noite, boa semana e até semana que vem.